Sim. Pronto, ainda não te pus. Está a imagem, mas eu ainda não te pus. Bom dia, sejam bem-vindos. O meu nome é Júlia Tomás e cabe-me a mim, hoje, em nome do IAPMEI, conduzir este webinar com o tema Otimização de redes como aliado à transformação digital, uma estratégia em altura de pandemia. Esta sessão, organizada com a Universidade de Aveiro, faz parte de um ciclo de webinars temáticos que temos estado a realizar desde maio, que designamos por Digital Takeoff, acelerar o futuro das PMEs, com o objetivo de disseminar algum conhecimento e práticas bem-sucedidas e assim apoiar as mudanças digitais que as empresas têm sentido como necessárias e de algum modo urgentes, atendendo ao contexto em que vivemos. Este conjunto de webinars, estas iniciativas, têm sido organizadas com um conjunto de parceiros, nomeadamente o ISQ, o Instituto Superior de Qualidade, a Universidade do Minho, o Politécnico de Leiria e a Universidade de Aveiro. Portanto, convido-vos a participar ainda nas sessões que ainda vão decorrer até ao fim deste mês. Na sessão 2, agora falando um bocadinho do alinhamento do dia 2, vamos começar primeiro com dois oradores convidados para nos falarem sobre a otimização de redes, como aliados desta transformação digital. Uma breve apresentação. A primeira intervenção será dinamizada pela professora Susana Sargento, professora da Universidade de Aveiro e investigadora do Instituto de Telecomunicações, sendo a segunda intervenção, a intervenção seguinte, assegurada pelo engenheiro Gil Brito, diretor de desenvolvimento de sistemas de rede na Altice. A última intervenção, que será sobre a avaliação da maturidade digital, teremos a intervenção da professora Leonor Teixeira, da Universidade de Aveiro, doutorada em Gestão Industrial e que tem estado envolvida em projetos orientados para apoio às empresas nesta questão da transição digital. Portanto, serão 3 intervenções. Só explicar-vos rapidamente como é que esta sessão se desenrola em termos operacionais. Nós estamos aqui a transmitir via Microsoft Teams. Esta sessão será gravada, será disponibilizada no espaço próprio dos webinars do site do IAPMEI. Iremos enviar as apresentações para todos aqueles que se inscreveram nesta sessão. Durante esta sessão, porque o tema presta-se a muitas questões, eventualmente, há um espaço do vosso lado direito para perguntas e respostas que podem utilizar. O que vamos fazer é que, no fim das 2 primeiras intervenções, para o primeiro tema, teremos aqui um pequeno espaço para responder às questões que, entretanto, foram colocadas e, no fim, voltaremos também, caso existam outras questões, passamos outra vez ao momento de perguntas e respostas, basicamente neste contexto. De qualquer forma, se tiverem outras questões, podem sempre fazer-nos chegar pelos canais de comunicação habituais. Tendo dito isto, resta-me só desejar uma boa sessão e passo de imediato a palavra à professora Susana Sargento, agradecendo desde já a aceitação deste convite. Muito obrigada.
Microfone, por favor. Olá, bom dia a todos. Eu venho aqui falar sobre como é que as redes de comunicação nos podem ajudar nesta altura de pandemia em que estamos todos em casa, em que estamos a trabalhar maioritariamente em casa. E como estamos numa situação muito privilegiada, ou seja, nós estamos em casa, mas temos todas as condições para podermos continuar a nossa vida normal, mesmo nesta situação, e muitos de nós, claro que nem todos o conseguem fazer, mas muitos de nós continuarmos a ter a nossa vida de trabalho exatamente como ela se encontrava de antes. E vou começar um pouco por aí, ou seja, neste momento nós temos um mundo que é completamente interligado de várias formas, não é? De várias formas, mas muito interligado ao nível da internet. Todos nós acabamos por estar em contacto com todos, sempre em comunicação, ou por mensagens, ou por partilhas que vamos fazendo, ou por videoconferência, ou seja, felizmente, nesta fase, nós já estávamos habituados a conseguir comunicar todos uns com os outros de outras formas que não a forma presencial. E isso, obviamente, trouxe-nos uma grande vantagem. Além disso, os nossos equipamentos também começam a estar muito mais equipados, seja no meu telemóvel, mas também nos nossos computadores, nós conseguimos fazer praticamente tudo, até não é, numa situação mais estranha, poder controlar o que é que se passa, se o quiséssemos, não é? O que é que se passaria no nosso frigorífico, mas poder controlar, poder marcar viagens, poder marcar reuniões, poder tratar de tudo aquilo que nós precisaremos com os nossos dispositivos. E isso trouxe uma vantagem enorme em relação àquilo que fazíamos anteriormente. Mas claro, onde é que se encontram as pessoas? Se falássemos há vários meses atrás, as pessoas queriam estar em comunicação onde quer que elas estivessem. Na rua, a passear, mas também em viagem, em trânsito, de qualquer forma e através de qualquer tecnologia, não é? Porque nós lá fora nem sempre temos o Wi-Fi e normalmente não temos o Wi-Fi. Através de qualquer tecnologia, elas queriam estar em constante comunicação. E no mundo de trabalho, o que é que nós tínhamos? Tínhamos já muitas sessões de videoconferência, mas aquilo que tínhamos eram as pessoas em várias salas conjuntas, nas suas salas, a comunicar com outras pessoas que se encontram noutras salas também, e podiam a partir daí fazer reuniões presenciais, reuniões com pessoas noutros pontos do país, noutros pontos de outros países também, porque também temos a experiência de ter muitas empresas internacionais e que a partir daí existe uma interação muito forte com os outros países. Agora, eu vou fazer esta apresentação não só com a parte tecnológica, mas também como um próprio use case. Em março fomos todos, quando digo todos ou quase todos, para casa, para trabalharmos em casa. E eu falo por mim, sou docente, sou investigadora, tive de ir para casa. Os meus filhos também ficaram a ter aulas em casa. E a nossa primeira fase foi assim. Ou seja, aquilo que fizemos foi montar em casa o nosso estúdio de trabalho. Somos 5. Eu como docente, com aulas e reuniões quase sequenciais, umas a seguir às outras. O meu marido também com imensas reuniões. 2 filhos em idade escolar que naquelas primeiras semanas antes da Páscoa tiveram que fazer imensos trabalhos, não é? Porque os professores começaram a dar-lhes imensos trabalhos porque não existiam aulas síncronas, e depois ainda um bebé de 2 anos que dificulta todo um processo cá em casa de nós nos podermos organizar. Mas o que acontece? Isto foi no início, não é? No início há sempre muito boas intenções, vamos ter aqui o nosso escritório e tudo vai funcionar bem. Mas não é assim. Não é assim porquê? Porque começamos com reuniões, os miúdos começaram com as aulas síncronas. Para terem aulas síncronas, cada um deles tem que ir para os seus quartos, e eu também acabei por tentar ajustar-me
aqui em casa para conseguir dar as aulas, para conseguir ter as reuniões numa zona que possa ser suficientemente calma. E acabámos por expandir, não é? Expandir a nossa situação e onde é que nós estamos. E esta é uma fotografia minha da semana passada, em que eu estava a ter uma reunião de um júri, e para poder estar calma, descontraída, sem barulhos, não é? Sem interrupções, por acaso foi num quarto, mas logo em março tive tive uma avaliação de um projeto europeu, a versão final de um projeto europeu, em que devíamos estar em Bruxelas, mas com a pandemia não pudemos estar, e fizemos a avaliação remotamente, e aqui estou na sala. No mesmo dia, e esta é a parte boa, não é? De nós estarmos em casa, no mesmo dia tivemos uma conferência que era em Austin, nos Estados Unidos, ou seja, do outro lado, e que foi feita, eu estou aqui alguns num quarto de um dos meus filhos, defesas de doutoramento também, que já fizemos, em que estamos todos remotamente em cada uma das suas casas, e aqui eu estou no quarto da minha filha, e também houve aqui o Festival de Ciência, em que eu estive, que também participei, e mais uma vez no quarto de um dos meus filhos. Ou seja, isto para dizer que nós começamos num local em que parece que tudo funciona, mas não, quer dizer, isto acaba por ser um desafio muito grande para nós conseguirmos ter os nossos trabalhos normalmente, podermos estar concentrados, não termos interrupções, não só da minha parte, mas de todas as pessoas aqui de casa. E o que isso significa é que nós temos que ter um ótimo acesso, uma ótima comunicação, um acesso à internet bom em qualquer lado da casa. E isso que torna-se extremamente importante. E como é que nós vamos proporcionar este novo mundo? Ora, em casa, as tecnologias que se têm imposto acabam por ser as tecnologias de wireless, Wi-Fi, e também temos tido a vantagem de ter havido uma grande evolução ao nível do Wi-Fi. Nós tínhamos a terceira geração com o A e o G, a partir daí o N, em que fomos aumentando as larguras de banda. Hoje em dia já começamos a ter a tecnologia A5, já vamos para os gigabits por segundo e começamos a ter uma capacidade para ter qualquer tipo de serviços, e também o AX, que agora estamos a entrar nesta nova geração, que nos permite ter qualquer tipo de serviços em casa. E isso é bastante bom, isso é fantástico, porque a nossa qualidade de comunicação e aquilo que me permite eu estar aqui a conversar convosco sem qualquer problema é porque eu tenho uma boa qualidade, vocês conseguem ver o meu vídeo e conseguem me ouvir sem qualquer problemas na própria comunicação. Agora, mas será que o Wi-Fi, mesmo na sua mais recente versão, será suficiente? E foi um pouco aquilo que eu tentei falar até agora, não é? Se nós tivermos a ligação através de um único ponto de acesso Wi-Fi, aquilo que vai acontecer é que eu vou ter problemas de cobertura, ou seja, nós conseguimos estar muito bem na sala, mas depois se formos para cada um dos quartos já não temos boa cobertura. Os obstáculos, porque temos paredes, temos outros obstáculos em casa, e nós temos mesmo que comunicar em qualquer local para conseguirmos ter a melhor qualidade nas nossas intervenções, não é? Porque não queremos, como eu costumo dizer, os meus filhos mais velhos, eu ainda consigo controlar o tom e a voz deles, mas o mais novo com 2 anos eu não consigo controlar, eu preciso estar mesmo num local de muita concentração. Depois há interferências e as necessidades dos serviços acabam por ser cada vez mais exigentes, porque acabamos por estar aqui em casa, e somos só 5, mas acabamos por estar aqui em casa com 5 e às vezes até 6, quando saímos de uma reunião para outra, comunicações com vídeo, com voz, com multimédia, tudo em simultâneo. Então, como é que nós podemos proporcionar uma excelente ligação em toda a casa? Nós vamos ter que estender a comunicação do Wi-Fi na casa. E esta figura mostra um pouco daquilo que nós temos estado a fazer, e já agora, só para dar o enquadramento, nós estamos a trabalhar com a Altice Labs como
otimizar toda esta comunicação em casa. Ou seja, nós vamos ter, obviamente, um ponto de acesso, aquele ponto de acesso central em casa, mas vamos querer ter um conjunto de extenders, ou seja, aqueles que fazem a extensão da comunicação para os outros pontos da casa. Para quê? Para conseguirmos ter uma qualidade de comunicação em qualquer lugar. Mesmo tendo estes vários equipamentos, nós podemos ainda fazer melhor. Porquê? Porque tendo os vários equipamentos, nós podemos gerir as ligações dos nossos dispositivos, dos nossos telemóveis, dos nossos computadores, dos nossos tablets. Nós podemos gerir a comunicação deles pelos vários pontos de acesso, pelas várias frequências de utilização. Hoje em dia temos 2.4 e 5 GHz, mas no Wi-Fi 6 nós começaremos também a ter uma nova frequência. E o Wi-Fi convencional mesh é porque nós fazemos esta malha de comunicações na casa ou até no próprio escritório, não é? Ele considera a potência de sinal como aquele grande indicador. A potência de sinal, aquilo que nos diz é se eu tenho ou não tenho bom sinal para o ponto de acesso. Só que isso não é suficiente. Porquê? Porque eu posso ter um número elevado de dispositivos ligados a um ponto de acesso e estes dispositivos vão consumir demasiada largura de banda e reduzir a qualidade de experiência que eu vou ter, e eles poderiam ser distribuídos por outros pontos de acesso. Para quê? Para eu conseguir uma qualidade bastante boa em qualquer das ligações. Os serviços começam a ser muito, muito exigentes. Aquilo que eles requerem das ligações é bastante. E depois, mesmo que eu consiga gerir em algumas ligações, esta gestão que eu faço pode ter impacto noutras ligações e em toda a rede. Ou seja, nós temos que fazer aqui uma otimização central e distribuída de todos os utilizadores e todos os dispositivos na casa para que consigamos ter uma ótima comunicação sem qualquer tipo de quebras, mesmo quando eu me ando a mover de um lado ao outro da casa. Isso acontece imensas vezes. Ou seja, no fim, o que é que nós queremos garantir? Queremos garantir que temos qualidade de experiência e satisfação do utilizador em qualquer lugar em casa. Eu tenho falado muito em casa porque nós estamos nesta fase da pandemia, mas isto são soluções que também são bastante importantes no escritório, em que nós poderemos depois ter em várias zonas do escritório um Wi-Fi completamente otimizado. E esta rede que nós temos em casa ou no escritório vai se organizar de forma transparente, ou seja, transparente é o utilizador não tem qualquer informação daquilo que está a acontecer, mas se os utilizadores se movem, se os serviços mudam, se o ambiente da casa muda, a rede organiza-se de forma a dar as melhores ligações com a melhor qualidade para ter os melhores serviços e uma grande satisfação na qualidade do nosso trabalho at home. Muito obrigada. E agora eu passo então a palavra ao engenheiro Gil da Altice Labs, que nos vai falar sobre esta solução em produto. Obrigado, Susana. Julgo que me estão a ouvir. Tenho que partilhar aqui. Olá, muito bom dia. O meu nome é Gil Brito, eu trabalho na Altice Labs e a ideia aqui é apresentar-vos uma solução que, de alguma forma, portanto, vem na sequência de tudo aquilo que a Susana acabou de dizer. Aliás, o meu primeiro slide introduz tudo isto que é toda esta nova situação em que nos encontramos, que a recente pandemia veio trazer, portanto, este novo ambiente socioeconómico que a Susana muito referiu na sua apresentação. Portanto, temos pessoas e negócios com a necessidade de se reinventar. Nós fomos, de repente, colocados em casa, confinados, mas com a necessidade de continuar a trabalhar. Nós em teletrabalho, os miúdos com teleaulas e todo o nosso movimento social à volta daquilo que é um acesso à internet para podermos partilhar aquilo que sentimos em qualquer momento. Na nossa opinião, as telecomunicações e a tecnologia são, de facto, ferramentas indispensáveis para essa transformação.
Portanto, aquilo que a Susana fala da necessidade de ter acesso em qualquer sítio da casa é importante, obviamente, porque se o acesso não existir com qualidade não conseguimos comunicar, mas a primeira medida é de facto o acesso, e esse acesso tem que ser disponibilizado por uma empresa de telecomunicações, por um operador, e depois terá que haver tecnologia em cima do serviço de qualidade para permitir uma boa comunicação e uma boa experiência. Portanto, nós, na Altice Labs, nos últimos 3 anos, investimos fortemente em tecnologias que, de alguma forma, melhoram a experiência de utilização dentro de casa. Obviamente que agora temos que olhar isto também na perspectiva empresarial, porque as pessoas, de facto, estão em casa a trabalhar. E, na verdade, o que acontece é que esta pandemia veio antecipar a necessidade de lançamento destas novas tecnologias que estamos a trabalhar, e o objetivo aqui é mostrar-vos a solução que, de alguma forma, responde com qualidade a esta necessidade que nós aqui temos. Portanto, antes de entrar na solução propriamente dito, eu queria apenas introduzir-vos aqui portanto, o modo como estas coisas funcionam hoje. Portanto, nós, para conseguirmos ter internet em casa, há 2 formas de chegar à casa das pessoas. Ou através de um cabo de fibra óptica, ou através de um cabo coaxial. Se for através de um cabo de fibra óptica, dentro de casa vai ser colocado, instalado um equipamento. Esta linha de produtos tem a designação de CPEs. CPE vem do inglês Customer Premises Equipment. E se tivermos um cabo de fibra óptica a entrar em nossa casa, vamos ter um equipamento tipo esse que vocês veem aí do lado esquerdo da imagem, com a designação de XPON. Portanto, é designadamente uma Fiber Gateway, que pode ser GPON ou XGS-PON, dependendo da velocidade que contratamos para ter em nossa casa. Portanto, se for GPON, estamos a falar de redes até 2.5 gigabits por segundo. Se for XGS-PON, redes até 10 gigabits por segundo. Portanto, hoje, as pessoas que têm fibra têm ligações GPON. Depois, e durante os slides seguintes que vos vou apresentar, vou falar como é que a solução Smart Mesh Wi-Fi pode melhorar, de facto, a experiência Wi-Fi dentro de casa, eliminando as zonas escuras que hoje existem, naquela situação que a Susana falou, em que temos um single ponto, portanto, um ponto único de emissão Wi-Fi, portanto, neste caso, promovido pela Fiber Gateway. Vou falar também da capacidade do Wi-Fi 6 que a Susana referiu e como é que nós, aqui na Altice Labs, conseguimos flexibilidade e time to market para conseguir lançar estes produtos rapidamente e com qualidade. Portanto, a arquitetura que nós temos hoje dentro de casa e o nosso objetivo final aponta para aquilo que podemos ver do lado direito. Portanto, do lado esquerdo temos os serviços que hoje um operador de telecomunicações pode oferecer, a voz, o acesso móvel, a internet, a televisão, tudo isso. No meio temos a arquitetura de rede, o meio físico, e depois temos aí a casa, onde vocês podem ver o primeiro elemento de entrada que está ligado à fibra óptica, que é um FGW, portanto é uma Fiber Gateway, o elemento que eu falei antes, e desse elemento nós podemos ligar outros dispositivos, ou por cabo, ou por wireless, por Wi-Fi. Portanto, o objetivo aqui é ter tanto mais Wi-Fi quanto eu conseguir ter nos dispositivos. Portanto, existem aí alguns exemplos por cabo, porque ainda existem set-top boxes ligadas a televisões que não têm Wi-Fi, mas a maior parte delas hoje já têm Wi-Fi, portanto, eliminamos o cabo. A voz também está por cabo, mas pode muito bem ser por Wi-Fi. Existem dispositivos hoje apenas wireless. E depois, no fundo, o que esta arquitetura pretende mostrar é eu tenho que conseguir ter dispositivos que me disponibilizem acesso Wi-Fi com qualidade em qualquer sítio da casa. Falando um pouco também aqui dos standards, a Susana referiu, portanto, nós numa Fiber Gateway, naquele elemento que está à entrada da casa, portanto, ligado à fibra óptica, nós temos 2 bandas, uma de 2.4 GHz que está mais virado para as aplicações básicas, no caso do e-mail, no caso do web browsing, o IoT, portanto, dispositivos que têm uma necessidade, ou podem ter uma necessidade baixa de largura de banda,
E nos 5 GHz temos, portanto, esta banda mais para as aplicações de alta capacidade, como é o caso dos jogos e do vídeo, que têm uma exigência maior. Portanto, o que vocês podem ver também aqui é a evolução. Portanto, no 2.4 GHz começamos com a norma B, depois G, N e AX. Portanto, como vem em baixo no último, na quadrícula abaixo, portanto, no 2.4 nós evoluímos de 11 megabits por segundo, portanto, uma velocidade de 11 megabits por segundo para o AX, que é a tecnologia que temos disponível hoje, designada por Wi-Fi 6, para uma velocidade de 1,2 gigabits por segundo. Nos 5 GB, passamos de 54 megabits para uma velocidade de 4,8 gigabits por segundo, portanto, o que é manifestamente superior. Falando ainda do ponto de vista tecnológico, como é que nós conseguimos trabalhar com a velocidade que os dias de hoje exigem? Portanto, recorremos a um framework chamado de RDK, portanto é um open source. Portanto, existe uma comunidade no mundo para onde vão contribuindo várias entidades desenvolvedoras de software e que vão enriquecendo este framework. Portanto, nós temos acesso a esse open source e todo o nosso software é colocado em cima desse framework. O que isto quer dizer é que nós, de alguma forma, ficamos agnósticos à componente de hardware, ou seja, sempre que no mercado aparecer um dispositivo eletrónico com melhores capacidades, sempre que eu quiser mudar a minha arquitetura de hardware de Wi-Fi 5 para Wi-Fi 6, ou de Wi-Fi 6 para Wi-Fi 7, eu posso usar toda uma camada de software que já desenvolvi, colocar em cima dessa estrutura de hardware e rapidamente consigo ir para o mercado com uma solução completamente nova em pouco tempo. Este framework tem também outro tipo de aplicações, tem já módulos que nos disponibilizam acesso a IoT, portanto à internet das coisas, portanto os dispositivos que hoje começam a ser cada vez mais comuns dentro de casa, acender uma lâmpada, desligar uma lâmpada, abrir um portão, fechar um portão, e obviamente também nos transporta para um mundo de dados que podem ser depois utilizados pelo operador para melhorar a sua rede. A solução Smart Mesh Wi-Fi propriamente dita, o que é? Topologia da rede. Portanto, como vocês viram antes, temos a tal Fiber Gateway como ponto central. Dentro dessa Fiber Gateway, nós vamos colocar um software de controlo. Portanto, ou seja, o caminho que estamos aqui a fazer é o caminho de conseguir colocar em casa Wi-Fi em qualquer sítio, sempre com a mesma qualidade, em qualquer ponto da casa. Ou seja, eu vou depois ligar a este Fiber Gateway extenders, os dispositivos que a Susana referiu antes, e vou ligar tantos quantos os que eu necessitar para ter na minha casa uma rede Wi-Fi excelente. Já vamos ver como é que eu posso determinar ou perceber quantos extenders é que vou precisar. Estes extenders podem ser ligados por Wi-Fi, o que é recomendável, mas se eu, por exemplo, quiser colocar um extender num sítio muito afastado da minha Fiber Gateway, onde o sinal Wi-Fi já é muito fraco, eu posso ligar por um acesso a internet, desde que tenha, obviamente, um cabo que chegue a esse extender. Não tendo isso, terei que meter um extender próximo da gateway e depois um outro, e aí fazer uma cadeia de comunicação. Os dispositivos são estes, portanto, este é o aspecto físico dos extenders. Portanto, é uma solução de hardware de alta performance, vai funcionar nos 2.4 e nos 5 GB, que falámos antes. Compro uma especificação de Wi-Fi Alliance, que é portanto, que organiza estas coisas e que standardiza a interoperabilidade necessária, porque eu se tenho um dispositivo deste, ele tem que interoperar, tem que falar com todos os outros dispositivos. Aqui, e fazendo aqui um parênteses, na solução que estamos a desenvolver, estamos a integrar um software desenvolvido pela equipa da Susana, podemos tentar reduzir é um termo que eu não queria utilizar, mas na verdade aquilo que a equipa faz e que está a trabalhar é num algoritmo que nos permite aqui toda a componente de mesh, ou seja, eu conseguir circular dentro de casa sem perda de sinal. Se estou a ver um vídeo, o vídeo não vai ser interrompido se eu passar da minha sala para o meu quintal, desde que o meu acesso Wi-Fi seja configurado para esta solução. Vai ter também a possibilidade de, se eu tenho um extender na cozinha, e se na cozinha foi ligado a uma fritadeira, e a esse extender que está na cozinha eu tenho o meu telemóvel ligado,
Portanto, a qualidade vai enfraquecer bastante pelo ruído que, entretanto, foi gerado, e a solução vai automaticamente perceber qual é o extender mais próximo que está em boas condições e comutar o meu acesso sem perda de sinal e sempre com a mesma qualidade, para que eu não vá sofrer da degradação do sinal só porque uma fonte de ruído foi ligada naquele sítio. Pronto, já vimos que pode ser ligado através de wireless o cabo. E depois toda esta solução, para ser uma solução, tem que ter outras duas componentes. Portanto, uma delas é que nós designamos por cloud. Portanto, fica na cloud um conjunto de dados analíticos que o operador que optar por esta solução vai poder utilizar para melhorar a rede, para perceber se dentro da casa daquele cliente as coisas estão a funcionar de acordo com os débitos desejados, se há perdas de sinal, de conectividade, se alguma coisa não está bem, e, no fundo, também olhar para toda a rede de dispositivos e trabalhar em cima dos dados, da análise de dados, e ir melhorando e percepcionando a qualidade da rede que está a oferecer aos clientes. A outra é a app, é uma app que vai ser possível, portanto, que se pode instalar no nosso telemóvel, e há um conjunto de coisas que eu posso fazer nesta app. Portanto, posso ter uma imagem da minha rede, o meu Fiber Gateway e os meus extenders, quantos é que tenho ligados. Posso fazer um controlo remoto dos dispositivos de hardware dentro de minha casa ou fora de minha casa. Eu posso, fora de casa, controlar um extender. Posso pausar a internet. Posso partilhar o meu Wi-Fi através de um QR Code com uma pessoa que eu pretenda que use a minha rede Wi-Fi. Posso ativar uma rede guest, uma rede de convidados dentro de minha casa que não vou querer que usem a minha password da minha rede, portanto, eu vou criar ali uma rede apenas para esse efeito. Adicionar um extender. Este adicionar um extender era aquilo que eu vos referia quando falei na topologia de rede, ou seja, eu quando estou a configurar a minha rede dentro de casa, o meu telemóvel vai funcionar como uma ponta de prova, ou seja, eu com o meu telemóvel e com a aplicação, obviamente, vou receber a informação da aplicação, qual é o sítio certo para colocar o extender, de modo a que a minha cobertura Wi-Fi dentro de casa seja excelente. Tenho o tema do controle parental, portanto, se tenho filhos pequenos, posso querer fazer um controle de acesso à internet, ver todos os dispositivos e receber notificações. Portanto, eu gostava de vos passar um pequeno vídeo que eu acho que está bom para percepcionarmos ainda melhor toda esta solução. Peço desculpa porque está em inglês, não tivemos tempo de o pôr em português, mas é um minuto e pouco de vídeo que eu acho que vale a pena passar. This is Mary. Every time she video chats with her friends, she goes to her bedroom. It's the only place where she can have some privacy and talk about anything she wants. But there's a problem. The Wi-Fi coverage in the bedroom, it's not in the best conditions. It is much better in the living room. Smart Mesh Wi-Fi is the Altice Labs solution that will solve Mary's problem. With the new extenders, even Mary's dad that knows too little about Wi-Fi can solve it. The friendly and easy-to-use self-installation feature in the mobile app will help him find the best places in the house to install and connect the extenders. Mary's dad, on his own, has just created a Smart Mesh Wi-Fi network in his home. Everyone can now get excellent Wi-Fi coverage all over the place. It's no surprise that Mary can now be found video chatting all around the house, all the time, without ever losing Wi-Fi signal. To avoid spending all her time on the phone, Mary's dad can use the app to add some internet access restrictions or even pause the internet so that everyone can enjoy some quality family time together. Let's just hope they continue getting along so well now that the Wi-Fi coverage is so great. Smart Mesh Wi-Fi is a solution that will help more families like Mary's, making even more clients satisfied. Want to know more about Smart Mesh Wi-Fi? Ok, continuando, e como último slide, gostaria de resumir portanto, aquilo que vos foi apresentando aqui. Portanto, a solução Smart Mesh Wi-Fi promove, de facto, uma experiência melhorada de comunicações dentro de casa. Portanto, esse é o nosso primeiro objetivo. Vai permitir mais utilizadores simultaneamente na nossa rede Wi-Fi. Portanto, se eu não tiver uma solução destas,
há um ponto a partir do qual não consigo ligar mais utilizadores. Vamos ter maior rapidez de acesso aos dispositivos conectados. Isto é uma vantagem de estarmos a usar Wi-Fi 6, portanto a última tecnologia disponível para este tipo de tecnologia. Muito importante é o maior alcance e a eliminação de zonas escuras. Portanto, eu não vou ter dentro de minha casa uma zona onde não tenho Wi-Fi ou o Wi-Fi é fraco e por essa razão não consigo ver um vídeo, enviar um e-mail, seja o que for. Há um ponto importante aqui também que é a otimização energética. Portanto, o meu dispositivo vai gastar tanto ou mais dependendo do número de dispositivos que está ligado. Podendo, inclusivamente, se não tiver nenhum dispositivo ligado naquele momento, ficar numa zona de muito baixo consumo. Portanto, isto é importante dentro das nossas casas. Interfaces amigáveis para não técnicos, a questão da app, portanto, toda a gente terá que ter uma forma muito simples de perceber, entender e utilizar. E, obviamente, maior controle e monitorização da rede e dos dispositivos associados. E pronto, era isto que eu tinha para vos apresentar e muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigada, Engenheiro Gil. Eu estava aqui a verificar se existiam algumas questões, neste momento ainda não há nenhuma. Agradeço a vossa ótima gestão do tempo. Temos espaço depois, assim, a algum dos participantes que quiser colocar até ao fim da sessão alguma questão, poderemos retomar depois também o diálogo mais tarde. Eu, entretanto, neste momento então passaria à professora Leonor Teixeira para falar do último tema. Obrigada. É som? Está online. Muito bom dia a todos. Sou a Leonor Teixeira. Só um minuto para pôr aqui em slideshow. Ok, muito bom dia a todos. Sou a Leonor Teixeira da Universidade de Aveiro. Em conjunto com outros colegas da Universidade de Aveiro, integro o consórcio que está na base deste conjunto de iniciativas. O tema que vos trago aqui hoje não é novo, por isso serão dedicados apenas 5 a 10 minutos apresentando-vos uma ferramenta de avaliação de maturidade digital desenvolvida no contexto português e orientado a PMEs. Esta ferramenta foi desenvolvida pelo ISK em parceria com o IAPMEI, integrando posteriormente outros parceiros, de entre os vários, a Universidade de Aveiro. Fazendo alinhar o meu discurso com a temática do webinar de hoje, a grande questão de partida é: estarão as empresas portuguesas preparadas para migrar os seus processos de trabalho para os locais de residência? A resposta, obviamente, é depende. E depende de quê? Do nível de maturidade digital das empresas e, obviamente, de outros fatores. Outros fatores que se prendem com o facto das organizações não trabalharem isoladas, mas inseridas em cadeias de valor, e, como tal, dependem de materiais ou matérias-primas para operar, dos fornecedores e de clientes para escoar os seus produtos. Portanto, se não estiverem inseridos nesta cadeia de valor, naturalmente que terão outras dificuldades. Mas o que nos traz aqui hoje é a avaliação da maturidade digital. Como tal, apresento-vos uma ferramenta que foi desenvolvida, como eu já referi, pelo ISK em parceria com o IAPMEI e outros membros do consórcio, que permite fazer o autodiagnóstico de maturidade I 4.0. Apresento-vos também, de seguida, alguns breves resultados de um projeto piloto e a experiência enquanto executora de diagnóstico assistido no terreno. Toda uma estratégia I 4.0 depende de um caminho longo a percorrer. Primeiro é necessário medir a situação atual, fazer o autodiagnóstico, depois será necessário avaliar oportunidades e traçar o roadmap ou o trajeto para conduzir à implementação. É necessário depois implementar a indústria 4.0, não é? Tecnologias, estratégias e, por fim, monitorizar. A ferramenta em si, a ferramenta Shift 4.0, pode ajudar na fase 1, no autodiagnóstico, mas também pode ajudar na monitorização.
Como é que funciona a ferramenta? A ferramenta é composta por mecanismos de entrada que não é mais do que um questionário que está adaptado ao contexto português e que permite avaliar várias dimensões dentro da organização, e o output da ferramenta será então um relatório de autodiagnóstico onde nós podemos ver não só o nível de maturidade, mas também algumas orientações genéricas que podem ajudar as empresas a melhorar esse nível de maturidade. A ferramenta trabalha com vários eixos e várias dimensões. Das dimensões destaco a estratégia e organização, fábrica inteligente, operações inteligentes, produtos inteligentes, serviços baseados em dados e recursos humanos. Dentro destas dimensões podemos ainda encontrar diferentes eixos. Em termos de resultados, de outputs da ferramenta, o principal resultado, e que é gráfico, é este gráfico radar, que nós podemos ver no centro a indicação do nível de maturidade da empresa, nomeadamente esse nível pode ir de 0 a 5, sendo que 0 é o nível mais baixo, sem competências e 4.0, e o nível 5 será o nível de topo, executores do topo. Conseguimos ver outros elementos que enriquecem este gráfico, que nos indicam quais as dimensões e os eixos que mais contribuem para aquele nível de maturidade, por forma a que a empresa possa atuar sobre esses eixos ou dimensões. No início falei-vos que a ferramenta permite também monitorizar, portanto, nós podemos, através da ferramenta, indicar os nossos objetivos a longo prazo, portanto, num prazo pré-definido, e a própria ferramenta, através da leitura desses dois momentos, consegue dar orientações genéricas, portanto, são genéricas, obviamente, por forma a que a empresa em causa possa traçar o seu roadmap e assim consiga melhorar o seu nível de maturidade. Portanto, o grande objetivo da ferramenta será indicar o ponto de partida da transformação digital, portanto, que indicamos aqui como momento 0, mas também nos ajuda a chegar a um momento futuro do nível de maturidade, portanto, que é aquele momento onde nós queremos estar, passado algum tempo, com algum investimento, naturalmente. Em termos muito breves dos resultados que obtivemos com este estudo piloto, portanto, este estudo foi aplicado a um conjunto alargado de empresas, no entanto, o relatório aqui presente apenas contempla 64 empresas, pelo facto de serem empresas que fizeram autodiagnóstico com o CHIF 4.0 e também tiveram o diagnóstico assistido. Portanto, o diagnóstico assistido é quando há uma deslocação de consultores ao local e que vão confirmar não só o diagnóstico, como também poderão dar algumas linhas orientadoras para melhorar o nível de maturidade. Em termos de resultados, portanto, basicamente as empresas são PMEs, localizadas no centro do país e algumas também no norte. Resultados mais objetivos. Portanto, nós concluímos com este estudo que o conceito não é novo para as empresas, portanto, as empresas conhecem o conceito de 4.0, no entanto, quando vamos à base da sua implementação e como é que isso pode ser implementado no terreno, notamos algum desconhecimento por parte das empresas, ou melhor, um desconhecimento maior. Em termos de objetivos que estas empresas procuram quando adotam estas estratégias, no fundo, todas elas procuram o mesmo, é o aumento da receita e o aumento da eficiência dos seus processos. Em termos do nível de maturidade, a ferramenta indicou um nível de maturidade relativamente baixo, portanto, com 52% a posicionarem-se no nível 1 e com mais de 25% a posicionarem-se no nível 0. Ressalvo que nenhuma empresa atingiu o nível 4, muito menos o nível 5, e apenas só 3% o nível 3. Em termos de nível de maturidade e dimensão da empresa, isto também é uma relação óbvia, não é? Quanto maior é a empresa, maior é o nível de maturidade, e isto prende-se um pouco, a dimensão da empresa também exige que os seus processos sejam automatizados.
Em termos de dimensões que mais contribuíram para o baixo nível de maturidade, temos em primeiro lugar os serviços baseados em dados, portanto, que é a situação de se terem dados nas organizações e esses dados não serem trabalhados para passarem informação e muito menos a conhecimento, portanto, eu diria que são dados que nascem no chão de fábrica e morrem no chão de fábrica. Seguidamente, tivemos como fator, portanto, que mais influenciou o nível de maturidade baixo, os produtos inteligentes e fábrica inteligente. De uma forma geral, observou-se que há vontade das empresas melhorarem todas as dimensões da indústria 4.0, portanto, com particular foco nos recursos humanos, portanto, e nas operações inteligentes, portanto, que tem a ver com os processos. Em termos de motivação, portanto, os gestores estão motivados para integrar os ecossistemas digitais, já que isto agora é, para além de uma moda, é quase, vai ser uma necessidade no futuro. No entanto, verificou-se que a estratégia para a implementação da I 4.0 ainda não está bem delineada, as empresas ainda não pensaram muito bem nessa estratégia. Na sua maioria, as empresas percebem quais são os benefícios, por isso é que todas querem integrar os ecossistemas digitais, no entanto, também têm alguns problemas ao nível do investimento, portanto, é necessário recursos para integrar esses ecossistemas, para melhorarem os seus processos e, naturalmente, que isso poderá ser um indicado. Muitas empresas, curiosamente, já possuem algumas tecnologias que são impulsionadoras da I 4.0. No entanto, essas tecnologias não são utilizadas na sua melhor forma, ou seja, há muitos dados que se perdem. Para terminar, gostaria só de referir que o aprofundar a necessidade que nós tivemos e a vontade que vimos por parte das empresas em aprofundar o conhecimento sobre a I 4.0 mostrou-se como um elemento motivador para se pensar em instrumentos diferenciadores em termos setoriais e dimensão organizacional, por forma a promover a sensibilização para a digitalização, bem como a criação de mecanismos facilitadores à adoção destes conceitos. E foi nesta base que se montou uma candidatura a um projeto para dar continuação aos trabalhos desenvolvidos até agora e na qual pretendemos contribuir para o aumento do conhecimento e capacitação das PMEs em I 4.0 e que esperamos ter boas notícias em breve. Com isto termino a minha apresentação. Muito obrigada. É tudo. Obrigada, professora Leonora. Entretanto, tivemos aqui mais algumas questões. Eu ia pedir ao engenheiro Chile que pudesse responder à primeira, que é para sabermos o estado da eficiência de comunicação da nossa casa, teremos que contatar a nossa operadora, certo? Sim, eu posso acrescentar aí alguma coisa. Portanto, no fundo, aquilo que acontece hoje é que nós temos um ponto de Wi-Fi em casa e ele é fornecido pela gateway que está instalada e essa gateway foi contratada a um operador. Obviamente que se nós sentimos dificuldades de acesso Wi-Fi, a primeira forma de o tentar resolver é contactar o operador e perceber o que pode ser feito para melhorar essa experiência. Aquilo que eu apresentei aqui é uma solução que está numa fase final de desenvolvimento. Estamos a entrar numa fase de testes e vai estar muito brevemente disponível na Altice Portugal. Portanto, é obviamente uma solução de autoinstalação, que a operadora depois poderá, obviamente, ajudar o cliente a autoinstalar, mas o que se crê é que, após a instalação, toda esta vantagem que foi aqui apresentada fica imediatamente disponível e com depois acesso àquilo que eu também referi, à app, para tudo aquilo que nós conseguimos ver, nós próprios que somos utilizadores, também nós vamos conseguir percepcionar da melhoria do Wi-Fi e como colocar a nossa rede dentro de casa com melhor cobertura, digamos assim. Portanto, mas sim, quer dizer, a questão é, hoje, se tivermos dificuldades em perceber
percepcionarmos uma má qualidade do Wi-Fi, deve contactar o operador, sim. Temos uma segunda pergunta também muito direta. Não sei se eventualmente a professora Susana gostaria de responder ou de fazer de forma partilhada. O que acha do Powerline Wi-Fi? Será uma boa solução para casas de áreas grandes? Uma pergunta também muito direta. Eu posso começar, mas depois pedi ao engenheiro Gil para complementar, porque não sou exatamente expert em Powerline, mas aquilo que eu consigo, pronto, o Powerline é aquilo que hoje em dia nós temos, não é? Para poder ligar os vários pontos de acesso em vários locais da casa, mas vai depender muito também da qualidade da ligação, não é? Da ligação elétrica e interferência que depois pode ser causada por outros aparelhos que também se encontram na casa. E por isso eu diria que há aqui um impairment, não é? Que tem a ver com a parte da extensão elétrica de outros aparelhos, que nós, com esta solução só com o Wi-Fi, queremos garantir que não existe. Ou seja, o objetivo é que não haja qualquer tipo de interferência. Mas eu pedia ao engenheiro Gil para complementar. Não, estiveste muito bem, é isso. Agora, reparem, as soluções que existem, as Powerline que existem hoje, são soluções que foram aparecendo no mercado para resolver aquele acesso Wi-Fi num determinado sítio da casa onde de facto não temos qualquer cobertura. Portanto, e para isso o meio físico encontrado, ou porque não havia cabo internet, ou porque não há de facto Wi-Fi, foi a rede elétrica. Há de facto essas limitações de ruído em que a velocidade, a largura da banda disponível baixa bastante. Portanto, a nossa solução, aquilo que nós estamos aqui a falar, a nossa solução que vai aparecer aí no mercado, é uma solução que apresenta uma velocidade muitíssimo superior, débitos muito superiores e depois toda esta situação do mesh, solução do mesh que nos permite com que a tecnologia seja absolutamente agnóstica àquilo que eu quero, que é ter um bom acesso em qualquer sítio. Portanto, eu diria que o Powerline é uma solução que pode ser interessante até surgir esta solução, que vai aparecer aí muito rapidamente, mas não tem a qualidade nem tão pouco se vai chegar ao objetivo daquilo que nós falámos durante esta sessão. Obrigada. Não encontro aqui mais nenhuma questão, pelo que também as apresentações foram muito claras e muito diretas e objetivas, com exemplos muito práticos, também ajudou. Mas depois, se quiserem nos fazer chegar a alguma questão adicional, estejam à vontade para nos enviar essas questões. Portanto, não havendo mais questões sobre estas soluções e estas práticas que foram hoje aqui abordadas, onde de alguma forma se procurou dar destaque às telecomunicações e como podem ser uma ferramenta indispensável nesta transformação que estamos todos a viver. Vou só aqui rapidamente recordar alguns dos elementos que indiquei no início deste webinar, referindo que teremos mais 4 sessões dedicadas neste ciclo do Digital Takeoff, até ao fim do mês, no dia 15, no dia 18, no dia 22 e no dia 29, com temas muito diversos, desde a visão artificial, realidade virtual, entre oportunidades e desafios da própria transformação digital. Portanto, convido-vos a participarem e a inscrever-se nestas sessões que são muito práticas e de curta duração, portanto, conseguirem uma horinha do vosso tempo para estar connosco e usufruir também desta partilha. Resta-me agradecer a vossa adesão e a vossa participação e até ao próximo webinar. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia.